nossa mensagem em Ageu, capítulo 1. A palavra de Deus diz: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, a vinha, o azeite e tudo mais o que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, por este momento que a gente pode aprender com a Tua palavra. Graças te damos só pela oportunidade de tê-la em nossas mãos, ó Pai. Que tamanho privilégio o Senhor nos dá. Neste momento eu entrego minha vida em Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor corrija minhas falhas e fraquezas, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de minha vida e que eu possa passar uma mensagem bíblica, uma mensagem de acordo com a Tua vontade. Que o Teu Espírito esteja conduzindo este momento. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Para entender esse texto, a gente precisa entender um pouco do contexto por trás disso aqui. Ageu, ele é um profeta menor. Ele tem esse nome não porque ele tem menor importância, mas porque ele profetizou uma quantidade menor de profecias, né? E Ageu é um livro que tem 2 capítulos, mas são 2 capítulos de onde a gente consegue tirar muitos princípios importantes. Ageu, ele é um profeta pós-exílio babilônico. A gente tem outros 2, que é Zacarias e Malaquias, e ele foi o primeiro profeta a falar com Israel após a saída dele do exílio babilônico, né? Ageu, ele disse essas palavras por volta de 520 a.C., e ele é levantado por Deus exatamente para questionar o povo do porquê o seu templo, o templo do Senhor, ainda não havia sido reconstruído, né? É importante a gente lembrar que o rei Ciro, né, libertou os judeus ali do cativeiro babilônico,
e ele exatamente liberta eles para voltar para a sua terra, e ali eles têm a oportunidade de reconstruir o templo do Senhor. Esdras 3 fala que essa reconstrução iniciou, porém lá em Esdras 4:24 a gente tem exatamente falando que a obra foi paralisada. Ela foi paralisada por dois motivos, né? O primeiro foi a oposição dos samaritanos, e o segundo motivo é exatamente a negligência de Israel, né? Aquele povo estava voltando para a sua terra, estava voltando com poucos recursos, e ali eles fizeram uma escolha, eles optaram, eles negligenciaram a obra do templo, e eles investiram seus recursos exatamente nas suas próprias vidas. É exatamente isso que Ageu vem questionar. Por que o templo não foi reconstruído? Mas mais do que isso, Ageu vem questionar aquele povo, levar aquele povo a avaliar as prioridades que eles estavam tendo em suas vidas. E hoje a gente vai falar sobre isso também, né? A gente vai se questionar: onde está o meu coração, né? Quais são as minhas prioridades? Eu digo a vocês que o nosso coração deve estar nos propósitos de Deus, e a nossa vida deve ser para a honra e glória do Senhor. A gente tem então aqui Ageu. O texto nos fala que foi no primeiro dia do 6º mês. Esse é um dia onde era uma festa lá do povo de Israel, que era a festa de Lua Nova. Era um dia onde era um feriado, onde tinha grandes reuniões, onde era um dia festivo. E Ageu então ele vai ao encontro exatamente da liderança daquele povo. Ele vai exatamente onde a liderança está ali, a liderança civil em Zorobabel e a liderança religiosa em Josué. E ele vai lá e ele questiona exatamente isso, né? Cadê a obra do templo do Senhor? Por que essa obra está inacabada? É interessante a fala do Senhor através de Ageu. No versículo 2, Ageu 1:2, a gente tem exatamente que o Senhor inicia a sua fala com o povo de Israel com a seguinte expressão: este povo. A gente vê por vezes o Senhor tratando Israel exatamente com muito carinho, chamando de meu povo, demonstrando todo o seu amor por Israel. Mas tamanho era o grau de insatisfação do Senhor com aquele povo, que ele trata Israel exatamente de maneira impessoal, ali já demonstrando a sua insatisfação. E o motivo era exatamente esse. O motivo era o que aquele povo falava, aquele povo dizia continuamente: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Essa frase, ela demonstrava exatamente que a prioridade deles não estava em Deus. É importante a gente ressaltar que no Antigo Testamento o templo tem uma importância grandiosa, né, para o Senhor. Exatamente, o templo demonstrava a morada de Deus, a presença de Deus em meio ao povo. O templo era até mesmo evangelístico no período do Antigo Testamento. Povos passavam por aquela região e, vendo a grandeza do templo do Senhor, eles não tinham o que fazer senão glorificar o próprio Senhor. Então o templo era algo muito importante, aquele povo estava negligenciando isso. É interessante como essa frase, a despeito de ter sido falada 2.500 anos atrás, ela não deixa de ser atual. É interessante quantas vezes a gente ouve frases do tipo: ainda não é o meu tempo de servir a Deus, ainda não é meu tempo de eu evangelizar, ainda não é o tempo de eu servir o ministério da igreja, ainda não é um tempo de eu firmar numa igreja, né? A gente muitas vezes escuta essa frase na boca de muitas pessoas, o que demonstra que isso é uma situação atual. Essas afirmações ainda hoje demonstram que por vezes o nosso coração, o coração das pessoas, está longe do Senhor. Temos que tomar cuidado para não cair no mesmo erro deste povo, que viveu adiando o seu compromisso com Deus.
A gente tem ali fora, como a gente viu no evangelismo ontem, né? Pessoas que estão clamando ao Senhor. A gente tem jovens, adultos, idosos, que realmente não vê mais sentido em sua vida. Eu com a Gabriela, a gente teve a oportunidade de abordar uma senhora que quando a gente começou a falar João 16:33, no mundo tereis aflições, ela começou a chorar na hora. Na hora que a gente falou aflições, ela começou a chorar. E ela falou, a minha vida está complicada. Eu perdi meu emprego, já tem um tempo, minha filha perdeu o emprego agora no início da pandemia, eu não sei o que eu vou fazer na minha casa. O marido dela tem deficiência, recebe um salário pequeno, e a aflição dela é exatamente porque ela não tem a quem recorrer, ela não vê outro caminho, ela não sabe como sair daquela situação. E ali a gente apresentou o Evangelho, orou pela vida dela, pegamos o contato dela. E a gente tem pessoas assim, infelizmente a gente tem pessoas dentro da igreja que estão recebendo instrução do Senhor, que tem adiado o seu compromisso com Deus, tendo em vista que tem esse tanto de gente lá fora precisando de ajuda. O Senhor então, ele continua aqui no texto de Ageu, exortando aquele povo no versículo 4, onde Deus destaca o fato de que a casa do povo sim, estava construída, e não construída de qualquer jeito, mas com fino acabamento, né? Em algumas traduções até fala o nome da madeira utilizada, uma madeira nobre naquele período, ou seja, as coisas deles estavam construídas, estavam muito bem construídas, enquanto o templo do Senhor estava em pedaços, né? A gente vê aqui algo interessante, que o nosso coração, ele nunca está vazio. A gente sempre tem depositado o nosso coração em alguma coisa, sempre a gente deposita o nosso zelo, a nossa dedicação em algo. Ninguém fica estagnado na vida. O grande problema é que aquele povo deixou Deus de lado e se colocaram no centro, né? A gente vê, e isso também, que essa frase, né? É engraçado a gente ver que apesar de 2.500 anos atrás, também não deixa de ser atual. Exatamente porque aquelas mesmas pessoas que geralmente dizem, né, que não é o meu tempo de servir a Deus, de me firmar numa igreja, geralmente elas acompanham uma desculpa no seu discurso. Talvez a pessoa fale, porque agora é meu tempo de estudar, nos casos dos jovens e adolescentes. Aí esse jovem forma na faculdade, e aí vem aquele ponto, não, agora é meu tempo de trabalhar, eu tenho que construir minha carreira. Está na hora de eu começar a engatinhar aí no mercado de trabalho, eu não tenho que dedicar a isso. Aí essa pessoa no meio desse caminho, arruma uma noiva, igual eu aqui, e aí vai lá e casa, e aí fala, não, agora é tempo de aproveitar um pouquinho o casamento, né? Casei agora, tem que aproveitar, viajar, curtir o tempo junto. Aí vai lá e tem filhos, não, agora é tempo de eu criar meus filhos. E aí depois que criou os filhos, chega a aposentadoria, talvez fala, agora eu tenho que aproveitar minha aposentadoria, porque cansei demais, fiz muita coisa na minha vida, né? Ou talvez, infelizmente, às vezes não tem nem forças mais para servir ao Senhor, né? E essas pessoas, então, elas vivem e terminam a sua vida e viveram só para eles e deixou a obra do Senhor de lado, né? Pessoas que por vezes conhecem até o que Cristo fez, sabem que Cristo morreu pelos pecadores, mas não dão o valor merecido a isso, não vivem de acordo como uma pessoa que conhece isso deveria viver, né? Paulo é um exemplo para nós, ele entendeu o que Cristo fez e por isso ele diz lá em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou por mim. Diante da maravilhosa graça de Jesus, o nosso comportamento, o comportamento de todos, só poderia ser
viver para a honra e glória de Jesus Cristo. A verdade é que aquele povo de Israel, aquele povo que havia sido libertado na graça de Deus, tinha sido livrado ali do Império Babilônico, tinha tido tua terra devolvida, eles tinham se acomodado em sua terra novamente, se esqueceu de tudo que o Senhor fez por eles e estavam andando pelo caminho dos seus próprios desejos, ansiando e priorizando não as coisas de Deus, mas os seus próprios interesses. Agora a gente vai ver as consequências desse caminho, né? Essa escolha de Israel teve consequências duras. O Vitor consegue colocar aí o versículo 6 para a gente, Vitor? Ageu 1:6. Ageu 1:6 fala nas consequências dessa escolha que aquele povo fez. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. É interessante como uma vida voltada para os prazeres do mundo, para os interesses do mundo, não nos leva à satisfação. Pelo contrário, nos afunda numa insatisfação. A gente tem vários exemplos exatamente na vida real. Pessoas que matam e se matam de trabalhar aqui na terra, tentando ajuntar tesouros aqui. E por vezes desprende todo o seu esforço exatamente nisso, nesse trabalho. Não vê os frutos desse trabalho. E se esqueceu exatamente de ajuntar tesouro no local onde a gente deveria ter ajuntado, que é os tesouros no céu. Pessoas também que vivem a situação que tem a fartura, mas é insatisfeito. É interessante como o homem é pecador. Muitas vezes a gente tem fartura, mas é insatisfeito. Muitas vezes, talvez, a gente chega lá do almoço, né? Trabalhou de manhã, chega para aquele almoção e tal em casa, e aí chega lá, tem uma geladeira cheia, tem uma mesa boa, uma mesa servida boa ali. Aí olha ali aquele pedacinho de bife, só tem um bife para cada um. Aí a pessoa olha, pô, mas só tem um bife? Às vezes eu também, isso quando eu estava escrevendo a mensagem, eu mesmo vi a falha minha, porque eu brinco lá em casa que eu acho que sopa não é janta, né? Sempre brinco lá em casa, sopa não é janta. Que isso? Cheguei aqui, tem sopa, mas e a janta? Onde está, né? Mas gente, isso é pecado. Você imagina, né? Imagina colocar essa sopa, colocar esse bife que você está reclamando na mesa de alguém que está ali passando fome, na mesa de alguém que não tem uma mistura para comer talvez mais de um mês, e a gente cheio da fartura, insatisfeito. É igual uma mulher que tem aqueles armários, né? Aqueles armários de sapato. Minha mãe não tem não, mas tem muita mulher que talvez é o sonho da mulher ter aquele armário que não tem nem roupa, é só sapato, né? Às vezes tem sapato ali que não tirou nem etiqueta, nunca usou. E a mulher abre aquela sapateira ali, aquele armário, para sair. Quando vê, está reclamando com o marido, filho, pai, mãe, que não tem um sapato para sair de casa, né? Enquanto outras, o sonho é ter um sapato, um par para sair de casa. Temos ainda pessoas que ganham grandes valores financeiros. Às vezes a gente vê aí jogadores de futebol, artistas, que às vezes aparecem na televisão, pessoas que talvez ganhavam mais de milhões aí por ano, e vão entrevistar a pessoa está na miséria. E você fala, como assim? Exatamente essa ideia, acumulou, mas era igual uma bolsa furada, ia tudo embora. Nem ele sabe explicar para onde foi o dinheiro dele. O povo de Israel estava vivendo isso de maneira intensificada. Deus fez com que o clima e o solo já não dessem o esperado para o trabalho deles. Além disso, o sentimento de ingratidão que já tomava o coração deles foram intensificados. Seus alimentos já não satisfaziam, suas vestes não saciavam seu frio e seu dinheiro era todo gasto.
a gente tem algo muito interessante na teologia bíblica, que é a graça que Deus controla o mal. É uma graça comum isso aí. Deus controla o grau da humanidade. Na verdade, todos teriam potencial para ser muito pior do que é. Nós faríamos muito mais pecados do que fazemos hoje, exatamente porque Deus, em sua graça comum, controla o mal de toda a humanidade. Paul Washer, um famoso pregador, ele escreveu o seguinte num livro chamado As Maiores Palavras da Escritura. Paul Washer escreveu: Hitler não era uma anomalia, Hitler não era um fenômeno, Hitler era o que cada um neste salão tem o potencial de ser. E não somente isso, você precisa entender, ainda em toda a maldade de Hitler, Hitler ainda era restringido pela graça comum de Deus. E você precisa saber disso, que se não fosse pela graça comum de Deus restringindo você, em seu estado não convertido, você faria com que Hitler parecesse um coroinha. Imagina se você fizesse tudo que você pensa em fazer. Imagina que naquela hora que você está com raiva de alguém, que às vezes dá aquela vontade de esganar, você realmente esganasse a pessoa. Imagina na hora que você está irado e que você tem vontade de quebrar alguma coisa, você vai lá e quebra aquela coisa. É exatamente isso. Às vezes a gente não faz isso exatamente porque Deus está controlando, até mesmo o ímpio, Deus está controlando. E por vezes, para lançar seu juízo sobre o povo, Deus entrega então as pessoas aos seus pecados, né? Tira um pouco dessa trava. Romanos 1 fala sobre isso, Romanos 1, 24, Vitor, você consegue colocar aí? Romanos 1, 24. Romanos 1, 24 fala: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Aqui o apóstolo Paulo estava falando exatamente de um povo idólatra, né? De um povo que tinha direcionado a glória de Deus à idolatria. E ele fala exatamente que Deus os entregou à impureza sexual, mas é exatamente um desejo que já estava no coração deles, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. Nessa fala de Ageu, nesse fato de Ageu aqui, a gente tem exatamente isso. Aquele povo já era um povo ingrato, aquele povo já era um povo que não se satisfazia com as coisas, aquele povo já era um povo que investia mal o seu dinheiro. E exatamente Deus intensificou isso nos corações, os afundou ainda mais nesses sentimentos, exatamente para mostrar a eles que os caminhos deles eram distantes do Senhor. Deus é injusto de fazer isso? É lógico que não. Por cerca de 15 anos aquele povo tinha abandonado o Senhor. Eles tinham criado um ídolo para eles, e era eles mesmos. Eles se colocaram acima de Deus, eles colocaram as suas vontades acima de Deus. O grande eu sou virou o grande sou eu. É isso que aquele povo fez. Deus ainda, em sua misericórdia e graça, levantou um profeta para falar com eles. Como um pastor que busca suas ovelhas perdidas, como um pai que recebe seu filho perdido, Deus então manda Ageu para instruir aquele povo. A gente tem então uma proposta de reconciliação de Deus através de Ageu. O Senhor ordena que aquele povo se volte para a obra novamente, a finalize. Algo que levaria novamente o povo a se alegrar com eles e a ser glorificado no meio deles. Vemos então no versículo 12 que Zorobabel, que Josué, que aquele povo reconhece ao Senhor, teme ao Senhor, se arrepende e obedece então essa proposta do Senhor. Os líderes entendem essa nova oportunidade que o Senhor estava dando a eles. Um povo que por 15 anos deixou Deus de lado, agora tem a chance de se reconciliar com Deus. Ao iniciar então a reconstrução do templo, a gente tem uma mudança de perspectiva naquele povo. Ao iniciar com a declaração do Senhor, a declaração que o Senhor faz lá no versículo 13: eu estou com vocês.
o Senhor que havia falado com eles em primeiro momento de maneira ríspida, que havia mandado juízo sobre aquele povo, ao ver o arrependimento daquele povo, ao ver eles seguindo a ordem que foi dada de iniciar a reconstrução, o Senhor então fala que está com eles novamente. Eles têm essa afirmação do Senhor. A gente tem então no capítulo 2, que a gente não vai ler inteiramente, uma mudança de perspectiva naquele povo. A gente vê que o povo recebe novas promessas, e as promessas agora são de cuidado e de providência, tanto do ponto de vista terreno, quanto do ponto de vista espiritual. Ô Vitor, você consegue colocar aí Ageu 2:19? Ageu 2:19, o Senhor fala para eles: ainda há alguma semente no celeiro, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Deus então se mostra um Deus de providência, um Deus que cuida do seu povo arrependido. A gente tem então uma promessa ainda maior que essa, mais maravilhosa que essa, que é uma promessa escatológica, que está lá em Ageu 2, do 21 ao 23. Ageu 2, do 21 ao 23, a palavra de Deus diz: diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei os tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus faz uma promessa para Zorobabel, uma promessa que é maior do que qualquer dádiva terrena que um homem pode receber. A promessa que a gente também tem a nós e que foi feita por Jesus Cristo, de que um dia o Senhor virá e trará juízo sobre o mundo, destruirá todos os reinos, mas um povo irá se salvar, que é o povo de Deus, aqueles que pertencem exatamente ao reino do Senhor. Deus fala que Zorobabel será um anel de selar, algo que é motivo de grande honra e glória, e exatamente esse povo vai ter esta honra no final dos tempos. No Novo Testamento a gente tem Jesus confirmando tudo isso que a gente leu aqui, em Mateus 19, 29. Mateus 19, 29. Mateus 19, 29 fala: e todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. A verdade é que aquela promessa que Deus fez para Zorobabel, aquela promessa escatológica, ainda não se cumpriu. Ainda não veio o dia do juízo de Deus, mas essa promessa se cumprirá. Deus prometeu que enviaria o seu filho veio. Deus é o Deus que honra, que cumpre as suas promessas. Por isso que eu pergunto a vocês: onde está o seu coração? Quais têm sido as suas prioridades? Vocês têm colocado Deus em primeiro lugar em suas vidas? Vocês têm vivido as causas do Senhor? Estamos vivendo agora, com esse coronavírus, tempos difíceis, tanto do ponto de vista pessoal, como eu falei agora há pouco do evangelismo, pessoas com grande dificuldade, tanto do ponto de vista da própria igreja. Graças a Deus ainda conseguimos nos reunir aqui, mas infelizmente temos igrejas que estão até fechadas. E é nesse momento que eu vejo que Deus dá uma oportunidade, um privilégio para nós,
de exatamente fazer a diferença no mundo. É nesse momento de angústia que o povo de Deus tem que comprar essa batalha, tem que exatamente fazer a diferença, tem que exatamente fazer a vontade de Deus no meio desta angústia. Lucas 10:2, Jesus fala: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Temos almas que precisam ouvir o Evangelho lá fora, e por isso precisamos nos arrepender, caso estejamos vivendo as nossas vontades e deixando o reino de lado. Eu queria aqui, para concluir, deixar 3 aplicações da mensagem de hoje. Em Ageu a gente aprende que nossa vida por vezes é consumida por propósitos terrenos, que não gera satisfação, mas sim angústia. Se você tem passado por isso, esse é o momento de você rever as suas prioridades, orar ao Senhor, buscar no Senhor exatamente, qual que é o propósito dele para a sua vida. Descobrir qual que é o seu papel no reino, o que o Senhor tem para você. Muitas vezes a gente tem isso, a gente fala: poxa, eu quero servir ao Senhor, mas eu não entendi ainda qual que é a minha função, onde que eu me encaixo. É nesse momento que você deve orar a Deus, você deve buscar ao Senhor, você deve buscar a liderança da igreja, A gente tem aqui um povo que foi conduzido exatamente pela liderança deles, Zorobabel, Josué, e aquele povo foi conduzido. Então, eu tenho vontade de servir, mas eu não sei ainda onde eu me encaixo. Procure a liderança da igreja, mostre essa vontade, Um líder de ministério, e com certeza essa pessoa pode te ajudar. Segundo ponto, a gente aprende também que ainda há tempo para se arrepender. Aquele povo lá ficou por 15 anos longe do Senhor. E eles ouviram a mensagem de Ageu e exatamente se arrependeram dos maus caminhos. Hoje vocês estão ouvindo a mesma mensagem de Ageu. Hoje o que eu fiz aqui foi exatamente expor a palavra que o Senhor deu naquele período e estou replicando aqui para vocês. Então, ainda é tempo de arrependimento. Se você ouviu essa mensagem e exatamente chegou ao seu coração: eu tenho vivido uma vida para mim, hoje pode ser o dia que você tome a decisão exatamente de se voltar para o Senhor. Por fim, também aprendemos que o nosso coração deve estar nos propósitos de Deus e nossa vida deve ser para a honra e glória do Senhor. Esse deve ser o alvo da minha vida. Portanto, devemos estar alerta e refletir sempre sobre os rumos da nossa vida. Estar atentos para que as nossas preocupações diárias, as nossas vontades não ocupem o local de Deus como prioridade de nossas vidas. A gente vê que aquele povo, eles inicialmente estavam nos propósitos de Deus. Quando eles voltaram àquela terra, a gente vê lá em Esdras 3 que eles até lançaram os fundamentos do templo, mas infelizmente eles não vigiaram, Por isso que Jesus fala: vigiem e orem. Aquele povo foi lá e exatamente se desviou daquele que era o prioritário, que era a reconstrução do templo, deixou que as suas preocupações, que as suas vontades ficassem acima de Deus, e eles se corromperam nisso. Portanto, se hoje você ouviu essa mensagem e falou: não, eu estou bem, estou me encaixando com o Senhor, essa mensagem também é para você. Vigia, ore, esteja atento para que você não se desvie, não comece a colocar a sua vida acima dos propósitos do Senhor. Nesse momento eu queria fazer uma oração nesse sentido, exatamente para você, neste momento, colocar o seu coração nas mãos do Senhor, se arrepender das vezes que sim, colocamos as nossas vontades acima das vontades de Deus, às vezes que deixamos de servi-lo quando Ele nos chama, quando Ele nos dá uma oportunidade. Este é o momento então para você entregar o seu coração nas mãos do Senhor. Oremos. Senhor Deus, querido Pai,
Graças te damos, Senhor, por esta palavra. Por isso que o Senhor deixou para nós esta mensagem que o Senhor mandou através de Ageu, e que, a despeito de ser 2.500 anos atrás, vimos que é tão atual, ó Pai. Quantas vezes na nossa vida colocamos a Sua vontade, a Tua obra em segundo lugar, em segundo plano. Perdão, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Trabalhe em nossa vida, que o Teu Espírito trabalhe neste ponto em nós, ó Pai. Que dia após dia a nossa vida seja cada vez mais voltada a Ti, ó Pai. Que possamos ser pessoas implicadas com o Teu reino, com a Tua igreja, ó Pai. Pessoas que verdadeiramente membro do Seu corpo, ó Pai, da Tua igreja. Pessoas que estão aqui exatamente para proclamar o Teu nome, para levar ao conhecimento das pessoas de Jesus Cristo, ó Pai. Nesse momento eu coloco o nosso coração, que por vezes tende ao pecado, em Tuas mãos, ó Pai, exatamente para que o Senhor nos trate dia após dia, ó Pai. Obrigado por este privilégio que o Senhor nos dá. Obrigado por este privilégio de servir na Tua obra, de ser servo Teu aqui na terra, Pai. É essa oração que eu faço no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor, aquele que nos salvou, Jesus Cristo. Amém.